O tema da reflexão neste dia é: os eleitos viverão no jugo da graça. E o texto encontra-se em Romanos, capítulo 6, versos de 12 a 14, onde o apóstolo Paulo assim se expressa: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O assunto sobre o pecado é um assunto grave que o apóstolo Paulo fala para que ele não reine em nosso coração. Sabemos que temos ainda a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Não somos perfeitos, não somos imunes ao pecado. Mas a graça de Deus nos alcançou, o amor do Senhor nos transformou, por isso o pecado não deve reinar em nosso corpo mortal, em nossa vida, para que não obedeçamos às paixões, chamadas paixões da carne. E Paulo recomenda, sob inspiração divina, que não devemos oferecer os nossos membros ao pecado. Então, o nosso corpo deve ser santificado. Não devemos oferecê-lo ao pecado como instrumentos de iniquidade. E Paulo faz uma recomendação muito significativa: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Ele usa exatamente a figura de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, há uma ressurreição para uma vida santa, para uma vida de autêntico testemunho na presença de Deus. Então, os nossos membros, o nosso corpo deve ser instrumento oferecido a Deus para a santidade. E ele diz que os nossos membros devem ser oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Então há essa figura bonita do corpo sendo instrumento para abençoar vidas, instrumentos de justiça. E Paulo recomenda: porque o pecado não terá domínio sobre vós. A graça do Senhor nos alcançou de tal maneira que não devemos viver no pecado. Infelizmente nós pecamos, porque ainda temos a velha natureza agindo em nós. Mas não devemos permanecer no pecado. Devemos nos arrepender, devemos confessar os pecados ao Senhor, para que vivamos uma vida santa, uma vida digna da presença do Senhor em nós. Há muitas tentações que nós devemos vencê-las pela graça de Deus em nós. Aí Paulo afirma categoricamente: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, não estamos sob o domínio do pecado, mas estamos agora sob o domínio da graça de Deus. E Ele nos dá força, nos dá a condição de vencermos o pecado,
porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Que você tenha uma vida vitoriosa. O Senhor está em você através do seu Santo Espírito para que você vença o pecado e tenha uma vida santa na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.